Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço a Christian, a todas as pessoas trabalhadores do Lar Francisco, a espiritualidade, os espíritos amigos que vêm acompanhando a gente nesse momento, porque, por incrível que pareça, a gente vai falar de mudança e justamente hoje eu tive que mudar um monte de coisa para chegar até aqui. Mas, enfim, está tudo certo, né? Como sempre. Hoje vamos abordar o tema, então, vamos mudar o mundo? Parece algo muito grande, né? E esse tema partiu porque eu deixei meu filho na frente da escola, ele tem 5 anos, ele estava muito zangado, eu falei assim, não, filho, você tem que estudar. Aí ele falou assim, eu só vou entrar porque eu quero mudar o mundo, senão eu não ia entrar aqui. Falei, então isso aí, vamos para a escola, vamos mudar o mundo. E aí ele chegou em casa e falou assim, mas pai, o mundo é muito grande. Eu falei, meu filho, eu sei que é grande, mas a gente consegue. Que é isso, pode pular, por favor. Bom, nesse mundo, cada um reflete o que tem e cada um reflete o que é. Às vezes a gente até consegue criar determinadas sombras, determinadas máscaras aqui, mas a nossa essência, ela sempre vai aparecer. Né? Então, por mais que a gente esconda, por mais que a gente disfarce, uma bela hora alguém fala, aí, não falei? E é assim. E quando a gente fala em mudança, sempre me vem muito forte a questão da parábola do sal da terra, né, falada por Jesus, e que ele falava, vós sois o sal da terra, se fores insípido, para nada servirá, será lançado ao chão e será pisoteado pelos homens. Todos nós sabemos que o sal ele é um cristal, como todo cristal, ele irradia energia, é uma energia muito forte. O sal tem várias utilidades. E naquela época de Cristo, ele era um material muito caro, muito valioso, e era até moeda de troca. Então, quando a gente pensa assim, mas como assim que o sal vai ser pisado, vai ser jogado no chão, e qual a finalidade? É porque naquela época, justamente perto do final de ano, costumava nevar. E então eles faziam a colheita do sal do Mar Morto, o melhor sal era vendido, e aquele sal que sobrava, que não tinha utilidade, iam para os porões dos templos em Jerusalém. E quando a neve vinha, eles espalhavam aquele sal no chão, para não ficar escorregadio, e as pessoas transitarem ali, ia formando uma lama. Então virava algo que não tinha serventia nenhuma. E sempre leva a questão do até onde eu sou o sal da terra, né? Até onde eu posso brilhar aqui, até onde eu vim para ser pisoteado, ou até onde eu me deixo ficar numa situação em que eu preciso ser exposto à lama, né, e viver nessa condição. Pode pular 2, por favor. Isso. Nada muda se você não mudar. Então não adianta a gente às vezes querer ter um brilho próprio e esse brilho não conseguir atingir as outras pessoas. Às vezes a gente se põe num lugar de que aqui eu sou o melhor, né? E eu me coloco num lugar de querer curar todo mundo. Então eu saio, isso é bom para você, faz assim, vai para lá, vai para cá. E aquela pessoa está fazendo errado. E eu não paro para perceber que isso é uma coisa externa. Quando a gente entra numa situação de perfeccionista, de querer mudar o outro, é porque a gente veio com muita coisa para limpar aqui dentro, muita coisa para mudar. Então, o que é o perfeccionismo? É eu querer atingir um estado de evolução pulando etapas, passando por várias etapas sem se dar o trabalho de estar numa questão de elevação, de a cada dia você está aprendendo um pouquinho, melhorando um pouquinho. Eu costumo comparar um carro. Quando a gente vê o carro está muito sujo, por fora a gente passa naquela ducha rápida, dá uma ducha ali, sai e todo mundo olha assim, nossa, o carro está limpo, está novo, está lindo. Mas por dentro está cheio de areia, cheio de grão, comida, todo sujo. Então é uma coisa que a gente cria aquela máscara ali em volta. Então quando a gente
começa a apontar muito o outro, começa a direcionar o outro e querer dizer que o outro tem que fazer tudo muito certo, é porque, na verdade, aqui dentro a gente está muito ruim. E a gente precisa fazer essa limpeza aqui. E a gente pode ver vários exemplos. Por exemplo, quem já estava no caixa eletrônico algumas vezes, e o cara lá do final da fila fica lá, ó, lá, você não vai lá não, desocupou. Às vezes a pessoa nem saiu, o cara diz, não, você tem que ir, vai lá de uma vez. E aí aconteceu que um dia eu estava no corredor ali do banco, e desocupou o caixa, mas tinha um portador de deficiência saindo, com outra pessoa, eu não podia passar, né? Aí começou a pessoa atrás de mim. Isso é muito mole, você tem que ir logo, você está atrapalhando os outros, olha o tamanho da fila. Aí quando ele viu que tinha uma pessoa vindo, aí ele ficou assim, meio sem graça, né? Aí eu falei assim, olha, a gente às vezes precisa ter um pouquinho de paciência, porque tinha alguém vindo. Ninguém vai ficar aqui olhando para o teto esperando o caixa desocupar. Mas se o senhor está com pressa, o senhor pode ir. Aí ele foi, só que os 3 caixas que ele testou estavam com defeito. Ele teve que voltar ainda. Então, nada muda se você não mudar. A gente começa a mudar observando o outro. E aí vem, o que é a definição de mudança? Alteração, modificação do estado normal de algo, uma mudança de caráter, modificação ou transferência de alguma coisa, geralmente móveis e objetos pessoais para um outro lugar. E, por exemplo, a mudança ainda vai chegar. E a gente sempre está aqui a mudança ainda vai chegar para a gente. Mudar não é algo fácil, é algo muito difícil. E aí, às vezes, é muito comum a gente ouvir assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Aí meu avô até fala assim, pau que nasce torto, até a cinza é torta. E por aí vai. Mas, quando a gente é jovem ainda, a gente não se atenta muito para o lado espiritual, para a mudança interior. Porque, às vezes, a gente está trazendo ali dentro uma criança muito grande com a gente, uma criança ferida, uma criança que teve necessidades, e o nosso consciente não consegue administrar isso direito. E aquela criança que está guardada ali, ela acaba falando muito mais alto. Então a gente pensa muito em se divertir, em curtir a vida, e está tudo certo, e briga com um, briga com o outro. E quando a gente chega mais na fase de amadurecimento, outro dia eu fiquei assim, muito surpreso, porque uma psicóloga estava falando que nós somos adolescentes até os 31 anos de idade. Aí eu olhei e falei assim, gente, ainda bem que as espinhas acabam antes, né? Mas até os 31 nós somos adolescentes ainda. A gente ainda não atingiu uma fase de maturidade. Tanto que nos 30, a partir dos 30 anos, é que a gente traz uma consciência maior aqui e começa a trazer uma responsabilidade maior. Então a gente começa a procurar estudar mais, ter bons empregos, a gente já começa a economizar, já não gasta tanto, já não passeia tanto. Geralmente uns procuram uma religião, outros vêm parar no Lar Francisco, e está tudo certo, né? E é muito tarde. Aí nos 40 anos é que realmente a gente começa a buscar o nosso lado espiritual. Aí nós viramos buscadores. Aí nós vamos para a igreja, vamos para o Lar Francisco, vamos lá para o Xangô Menino, vamos, na igreja católica, e a gente começa a buscar muito algo que a gente ainda não sabe o que é. Aí vai para o YouTube, faz meditação, faz aula de yoga, aí conhece alguém que fala que isso é bom, vai lá atrás, e assim a gente vai fazendo. Então a gente está num estado muito grande de busca e busca e busca. Mais ou menos aos 45, a gente começa a ser entregador. A gente buscou tanto aqui, aí a gente fala, não, agora estou curado. A cura aqui está grande, está enorme, agora eu já posso começar a curar o outro. Aí você começa a entregar tudo aquilo que você aprendeu aqui para o outro. Olha, faz isso que é bom. Vai em tal lugar. Não, vou te mandar o link, tá? Só você acessar, você vai ouvir a meditação e tudo mais. Mas nós mal se damos conta que a gente só começou assim, 0,5% do trabalho de cura interior. Né? A gente também fala busca interior. Pode passar. Não pode deixar, desculpa. A vida às vezes precisa sair do trilho para que você possa conhecer outros caminhos. Como eu sou constelador familiar também, é muito comum a gente ver a pessoa falar assim, nossa,
para mim tudo é errado. Tudo acontece comigo. E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse ido em determinado lugar, se eu tivesse agido assim, e aí a gente entra num conflito muito grande, e a gente começa a perceber que nós estamos numa repetição sistêmica ali, né? Geralmente a gente repete alguém lá do nosso sistema familiar, e a gente está naquela situação e parece que a gente não consegue desgrudar daquilo, e você dá um passo, volta dois, e assim vai o tempo todo. E às vezes as coisas começam a acontecer, a aparecer em nossa volta, e a gente começa a descartar, né? Eu lembro muito de um texto do Irmão X, né, psicografado por Chico Xavier, que tinha um alpinista. Ele subiu a montanha, mas começou a escurecer, e ele desceu a montanha e ele caiu e ficou enroscado no galho que estava no barranco. Aí ele começou: ai, Jesus, eu não acredito muito em você não, mas já que todo mundo te chama, eu estou pedindo você vir me ajudar agora, né? Aí eu estou aqui pendurado, vai esfriar, vai nevar, eu vou morrer de frio. E ele ouviu uma voz que falava assim: corta a corda. Não vou cortar a corda não. Como é que eu vou cortar isso? Eu vou cair aqui, vou me capembar tudo, não vou não. E ficou naquele dilema por várias e várias horas. Resumindo, pela manhã encontraram ele morto, congelado, a meio metro do chão. Então, isso traz uma reflexão grande para a gente, que às vezes Cristo, a espiritualidade em si, ela coloca muitas coisas no nosso caminho e a gente vai descartando, a gente não acredita, a gente não olha. A gente sempre vai olhar aquilo com maus olhos, achando que aquilo é muito ruim, que aquilo não é bom, né? E você começa a ponderar e começa a pensar: não, mas se eu fizer assim, não vai dar certo. Às vezes eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que fazer mudança, deslocar família, escola de filho, e a gente não abraça essa causa, a gente não abraça a graça que Cristo está dando para a gente, né? O que está aparecendo no nosso caminho. E muitas vezes a gente pede: Senhor, me ajuda, né? Senhor, olha por mim. Mas nem todos que falam em nome de Cristo entrarão no reino dos céus, ou darão alguma coisa deles. E quando a gente acredita e se entrega, fala assim: não, eu quero isso. Eu não sei para que é. Agora está na moda, né? Todo mundo fala assim: joga para o universo. Então a gente joga para o universo e deixa agir. Mas não adianta você jogar para o universo e cruzar o braço, né? Você também tem que observar o céu de vez em quando, para ver se está indo mesmo, se está no fluxo. Pode falar. Nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece ao serviço do bem. Eu lembro muito de um amigo meu que ele estava em Petrópolis e iam passar a noite lá, e por algum motivo a esposa dele resolveu não passar. Eles começaram a vir embora. Quando chegaram na descida da serra, o tempo fechou, começou a chover muito, muito, muito. O carro do nada morreu, não dava sinal elétrico, não dava nada. Aí ele falou que ele ficou bravo, chutou o carro, xingou. Aí pegaram o carro e voltaram, né? Chamaram o guincho, levaram o carro e acabaram ficando na casa de alguém conhecido lá. E pela manhã eles foram no posto, onde deixou o carro, ele simplesmente deu a partida, o carro funcionou, não tinha nada errado. O mecânico olhou tudo, o eletricista olhou. E ele veio no caminho, chegando no caminho, exatamente um pouquinho depois que o carro morreu, caiu uma barreira e acabou atingindo outros veículos, e alguns se machucaram muito. E aí ele falou que naquela hora ele se arrependeu do acesso de raiva que ele teve, né? E entendeu que algo maior acabou, de certa forma, impedindo que alguma coisa pior viesse a acontecer a eles. E aí ele falou assim: Flávio, eu não me senti merecedor daquilo. Eu não sei nem por que olharam por mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito dura, uma pessoa que não acreditava em nada. E naquele momento ali eu entendi que algo maior conduz a gente nesse mundo, né? Hoje ele é um grande orador espírita lá em Santa Catarina, é uma pessoa maravilhosa, e que acabou buscando Cristo, buscando a espiritualidade, porque algo de ruim aconteceu.
A mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente só consegue ver o mal, a gente só consegue ver o que está vindo de ruim. Aconteceu uma situação, um carro quase atropelou a gente ainda xinga e fica chateado e leva aquela mágoa para casa, né? E às vezes alguma coisa acontece no trabalho também, a gente acaba entrando em desavença com o colega que está ali próximo e a gente traz aquela mágoa, aquela raiva para casa. Tem horas que a gente até se pega falando sozinho. Então, me pergunta assim, você está falando o quê? Não, eu estou xingando meu colega do trabalho lá, porque ele fez muito mal hoje. Então, a gente chega até a ficar meio que desequilibrado emocionalmente, né? Para chegar a uma situação assim. Mas, quando a gente para olhar e avaliar que o que está vendo de ruim ali também é para nossa elevação, porque se alguém me faz uma coisa ruim, eu simplesmente olho e falo assim, isso é seu, não é meu. Né? Você respira fundo, traz a força da espiritualidade para você, e você sente aquilo limpando aqui dentro, e você deixa o percurso, né, a vida seguir o fluxo que tem que seguir. Quem foi essa pessoa? Foi nosso mestre. Então eu sempre costumo dizer, quando você encontra alguém que de alguma forma te afeta, né, aquele vulgo, o meu santo não foi com dele, né, ou então não fui com a cara daquela pessoa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisa bem, o que tem na pessoa que é seu. Porque se alguma coisa te incomodou ali, algo igual você tem. Né? Algo ali te afeta muito que você não consegue olhar para aquilo, porque é nosso. E quando a gente começa a entender dessa maneira, né, por exemplo, eu encontro uma pessoa que é ignorante, vamos botar assim, aquela pessoa ignorante, nossa, não dá nem para conversar com ela, não quero nem chegar perto. Aí um belo dia você descobre que você era ignorante igual a pessoa. Né? E aí, como o Bert Hellinger fala nas constelações, né, tudo que você vê que te afeta, acolhe. Acolhe porque é seu. Né? Você olhou aquilo, acolheu, você vai estar aprendendo algo. Principalmente no emocional. Pode pular. E aí eu escolhi várias frases hoje, porque elas trazem muito a gente para um centro. Né? O que eu tenho não me pertence, embora faça parte de mim. Tudo que sou me foi um dia emprestado pelo Criador, para que eu possa dividir com aqueles que entraram na minha vida. Ele está falando de dinheiro? Está falando de bens materiais? Não. Ele está falando de algo interior, né? Eu diria até de amor. Porque no nosso plano reencarnatório, eu contei isso para o meu filho outro dia, aí ele perguntou se ele ia ter que voltar de novo aqui. Eu não sei, quem sabe. Então, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, para quem é espírita já deve saber disso, a gente participa dele. A gente olha lá tudo que a gente não conseguiu evoluir lá antes, e com os agentes espirituais, os engenheiros espirituais, a gente senta ali e traça, olha, eu vou vir assim, eu vou passar por isso, eu venho, visito minha mãe e meu pai, peço licença para fazer parte daquela família. Se eles me aceitarem, vai ser tudo ótimo. Se não aceitarem também, vai ser uma brigaceira danada, mas é o que eu escolhi para mim. Então, eu estava falando isso com uma pessoa, mas eu sou órfão, eu não tenho pai, eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Eu falei, pois é, mas de certa forma você veio e pediu a eles para que eles concebessem você só e ficassem só o tempo que era necessário para você atingir um grau de evolução. E a sua evolução foi justamente aprender a viver sem pais. Porque uma pessoa órfã de pai e mãe que não tem ninguém por ela é uma pessoa muito forte. É uma pessoa que não recebeu o cuidado materno, né, da mãe biológica no caso, não teve o carinho do pai, não teve um abraço, não teve um aconchego, não teve um acolhimento ali naquela hora. E aí ele falou assim, eu sou muito triste por isso, eu carrego muita dor, muita raiva. Eu falei, mas raiva de quem?
Você não conheceu o pai, não conheceu a mãe, né? Das pessoas que te acolheram? Não, não, não. De mim mesmo, porque eu não devia nem ter vindo nesse mundo. E aí eu falei, olha... Aí ele falou assim, não, isso é um karma que eu vou carregar para o resto da vida. Eu falei, perfeito. Só que o karma, ele é uma ação, né? Você vai escolher o que você vai fazer com aquilo. Falei, então você pode carregar essa dor, essa raiva para sempre. Você vai ter filhos, você vai transmitir essa raiva, essa dor para eles. Ou então, você vai querer ser aquele pai ao extremo de dar tudo e não deixar a criança crescer e se fortalecer. Ou você pode olhar para isso aí e fazer algo muito bom com isso. Como assim? Olha, quanta força você tem. Olha quantas pessoas te ajudaram e te acolheram nesse percurso, né? Já devia estar uns 20 e poucos anos. Então, o que você pode fazer? Agradece a Deus, agradece por você ter tido vida, por você não ter passado fome, né? Não ter passado necessidades maiores, porque muitos se criam sozinhos embaixo da ponte, jogados, outros nem conseguem atingir a vida adulta, morrem antes. E ele olhou para aquilo e falou assim, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Aí ele, mas então qual que é meu Dharma? Eu falei, não, peraí que a gente está indo para outro caminho. Porque o Dharma é a maneira pela qual você vai caminhar na vida. Então você pode olhar para o karma e falar assim, olha, você é muito pesado, me machuca, me traz raiva, angústia, mas estou de boa, vou andar com você aqui e vou trilhar um caminho legal, né? Vou procurar fazer coisas boas, amizades boas, vou procurar algo que me limpe aqui dentro, para que eu possa realmente começar a caminhar para a vida, e assim você vai evoluindo. E é engraçado isso, porque o Bert ele também fala assim, nós temos uma consciência pesada e uma consciência leve. E aí outro dia, num consultório, eu pude ver isso, né? O que é a consciência leve? 2 senhorinhas com câncer, né? Uma já estava assim, já não tinha mais solução para ela. Aí chegou uma outrazinha, sentou lá dela e falou assim, eu estou com câncer. E eu também tenho. Ela falou, não, mas o meu é sério, tá? Já correu o fígado todo aqui. Não, mas eu tenho no pulmão, eu tenho no pâncreas também, e já está quase indo para metástase. E eu olhei aqui, mas as duas falando e rindo, sabe? Assim, como se aquilo aí não fosse algo pesado para elas. Então, elas estavam fazendo uso da consciência leve aqui. Eu tenho uma dor, eu tenho uma ferida, e eu sei que não vai ter solução, mas para que eu vou me abater? Né? Para ir mais rápido? Eu falei assim, não. Aí eu conversando com meu, falei, nossa, mas a senhora passou por isso tudo? Aí ela falou assim, meu filho, eu estou com 89 anos. Eu já vivi muito. Vi meus filhos crescerem, né? Graças à espiritualidade não perdi nenhum, todos eles estão vivos. Vi meus netos, bisnetos, ajudei muita gente, trabalhei muito. E hoje eu simplesmente estou esperando minha hora de ir. Aí eu falei assim, mas assim? Então, assim, não. Eu olho para trás, eu agradeço por ter passado fome, eu agradeço pela falta de dinheiro, pelos problemas que apareceram, eu agradeço de uma enchente que levou minha casa toda embora. Então, eu olho para isso tudo aqui e eu agradeço cada dia por tudo que me aconteceu. E hoje eu agradeço pelo meu câncer. Eu olho para ele, eu abraço ele. E aí eu lembrei que na constelação a gente fala muito disso, né? Você tem que olhar para isso e acolher. Olha, eu te vejo, você me pertence, você é meu. E ela falando isso para mim sem estar sendo constelada. E ela falou assim, e meu filho, você consegue se ver chegando à minha idade? Eu falei assim, olha, se eu chegar na sua idade, com o discernimento mental que a senhora tem, eu vou chegar muito feliz. Eu vou chegar rindo, né? Aí eu falei assim, eu vou estar igual a senhora, nada vai me tirar do meu senso, nada vai me machucar aqui por dentro. Então são lições boas que a gente leva na vida, são lições que você olha para aquilo, mas você tem que trazer como exemplo, né? Não adianta você só olhar uma história bonitinha de uma senhorinha guerreira, ela lá, ó, muito forte ela, né? E tá tudo, não. O que dali que eu posso aproveitar para mim, né?
Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando estava preparando a palestra, eu li que as nossas células, elas estão sempre se regenerando, né? Aí eu pensei, se as nossas células tivessem um pensamento igual a gente tem, como que ia ser? Será que elas iam continuar pertencendo ao nosso organismo? Será que elas iam querer sair dali e trilhar outro caminho? E aí eu li que as células cancerígenas, simplesmente elas ficam, entre aspas, com tanto medo de morrerem, que elas querem se proliferar muito, muito, muito para continuar existindo, para continuar vivendo. E aí elas viram um câncer para a gente. Então, o que é ruim para a gente é bom para elas. Aí você fala assim, gente, isso é uma coisa muito louca, né? Como é que uma coisa ruim pode acabar sendo boa, né, para a gente? E aí eu paro para pensar, quantas vezes a gente também foi o câncer na vida do outro? Né? Quantas vezes a gente lutou para sobreviver e acabou atingindo o nosso colega de trabalho, o nosso irmão, o nosso amigo, acabou passando por cima de todo mundo. Aí eu falei, imagina se essas células tivessem o pensamento e o raciocínio que a gente tem. A gente não ia existir. Né? E aí, uma das coisas mais importantes é a gente não se vitimizar. Pode passar, por favor. Porque várias vezes nós somos vítimas voluntárias do sofrimento futuro. Eu peguei esse texto que foi psicografado por Edivaldo Franco, né, do espírito Manuel. Não é Emmanuel, é Manuel mesmo. Então ele fala assim, tornando-se insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhes acoplam, os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastantes, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio, que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Isso é muito profundo, porque quando a gente começa a se vitimizar, a primeira coisa que a gente faz é querer ser o coitadinho, né? Olhem para mim, eu sou o centro das atenções. E ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento, a gente está roubando a força do outro. Né? Então eu olho para o senhor assim, olha, estou sofrendo aqui muito, né? Geralmente vocês podem ver as pessoas que vêm pedir dinheiro na rua. Moço, você tem um minuto? Olha, eu estou com o filho doente, eu moro não sei aonde, preciso pegar o ônibus, tem que ir para não sei aonde. E aí você olha aquilo, você fica com uma pena tão grande. E aí o que acontece? Ele rouba a sua força e você rouba a força dele. Porque a partir do momento que você fala assim, coitadinho, eu vou te ajudar. Né? O seu inconsciente está se colocando numa posição muito prepotente, muito grande aqui. Então, eu vou ajudar todo mundo. Aí, quando chega no final do mês, você fala assim, nossa, que monte de dinheiro que eu dei na rua, se eu tivesse juntado, tinha comprado remédio, pago, não sei. Aí você se vitimiza junto. Então, olha como é que a gente se emaranha com os outros. Né? E a vitimização, a própria criança aprende desde pequenininho. Quando você vai dar uma coisa, ela vai, não quero, não tem. Chora, aí você fica com pena, você vai lá e dá. Aí a criança fica assim no inconsciente, né? Papai e mamãe, descobri o ponto fraco de vocês, né? E aí você fala assim, meu filho, eu sou muito grande, eu posso dar tudo para você. Então, o dar e receber, até nesse caso da vitimização, do você olhar para a pessoa que está à sua volta, né? A ajuda, nesse caso, ela não é uma caridade. A caridade é quando você olha sem pena, mas você olha com honra, com respeito pelaquela pessoa, você entende a situação crítica que ela está passando, a situação trágica, o modo de vida dela, e você doa algo, sem intenção de que, estou doando aqui, então Jesus vai olhar para mim, agora eu já estou legal. A gente não vai computando bênçãos, graças, pelo contrário, né? Quando você se doa, você passa a fazer parte de algo maior. Então, eu costumo falar que nós estamos vivendo uma época da expansão da consciência. Até porque a gente está saindo da época das provas e expiações, a gente está indo para o mundo de regeneração. Então, as coisas estão começando a mudar muito, a começar pelo tempo.
nosso final de dia, ele parece que a gente precisava ter mais 2, 3 horas para poder cumprir tudo que a gente se propôs a cumprir e não conseguiu fazer, né? Então, é um período que já foi falado há uns 10 anos, onde as pessoas vão começar a ter mais insônia, vão trabalhar o dia inteiro, vão chegar em casa, vão olhar para a família, vão continuar trabalhando até 1, 2 da manhã, e assim vai nesse movimento. E isso começa a afetar tudo. Mas, em contrapartida, está sendo um período em que as pessoas estão procurando mais uma cura interior. Tem muito mais gente indo para yoga, tem muito mais gente fazendo meditação. Se você falasse meditação uns 10 anos, você, ih, troço chato, né? Eu não tenho paciência para isso, não. Hoje em dia, não. Você já vê as pessoas buscando alternativas melhores de cura interior. Há uns 10 anos, se falava em chakras, todo mundo fala assim, que é isso? Se morde? Onde é que fica, né? Hoje não, quando fala em chakras, já uma grande maioria das pessoas já tem uma noção do que é. E para que eles servem, para que existe aquilo, e acha uma funcionalidade. E nesse período de expansão de consciência, a gente está num movimento muito bacana. É um movimento que a gente está saindo do pobre coitado, do pecador, do que veio sofrer e a vida vai ser daquele jeito mesmo e estou sendo punido e que Deus está me castigando, que a espiritualidade está aqui virando, me castigando também, me trazendo tudo de ruim. E aí foi engraçado que uma pessoa falou para o meu filho, Jesus vai te castigar. Aí ele virou e falou assim, não, moça, Jesus é muito bonzinho para isso. Né? E são coisas que ele está pegando do meio, não é uma coisa que eu fico, olha, que é assim, que Jesus... Não, pelo contrário. As crianças estão vindo com uma percepção maior também. A gente levava 2 meses para poder abrir os olhos quando a gente nascia. Hoje já nasce de olho aberto, empurrando, fazendo movimento. Né? Com 8 meses já está começando a dar os primeiros passos, se movimentando. A gente ia caminhar com 1 ano e meio por aí. Então, uma pessoa falou para mim assim, as crianças hoje já estão vindo espiritualmente evoluídas. E os pais vão ter que cortar um dobrado. Porque assim como eles estão vindo evoluído para coisa boa, para o mal eles estão bem assim também. E a gente vai ter muito mais trabalho do que os nossos pais tiveram. Porque hoje em dia, né, as coisas acontecem na calada, no silêncio, na surdina. Hoje nós temos crianças que habitam um quarto. Eles não vão para a rua, não brincam. E ali eles têm acesso à tecnologia, à televisão, ao telefone, ao celular. E isso é algo muito perigoso, né? Porque você não está ali vigiando o tempo todo. Às vezes você bota um desenho lá no telefone, entrega para a criança um joguinho, e quando você vê, ele já foi para o YouTube, já foi para o Google, já acessou um monte de coisa, e como são vários links, e engraçado, né? Que tudo vai levando para o que não é para ele ver. Então ele aperta vira e assim vai, até que o meu lá foi numa casa de uma colega, né, para brincar com a filha e descobrir a tal da boneca Momo lá. Aí chegou em casa apavorado, não queria nem pegar o celular. Eu falei assim, que bom. Né, olha o mal aí, fazendo algo de bem aí também, né. E ele ficou assim, quase 1 mês sem botar a mão no celular. Mas, em compensação, trouxe outras neuroses. Ficou com medo do escuro, não queria andar sozinho dentro de casa, né. E qualquer boneco, brinquedo que tivesse relação com aquilo chocava ele. Então eu levei quase 1 mês ali conversando e falando, não, isso aí não existe aqui, lá no telefone, é só você não acessar mais, que não tem nada a ver. Tive que constelar ele para ele perder o medo do escuro, porque ele não conseguia nem passar no corredor mais. Isso foi algo muito bom. Por quê? Eu lembro muito de Divaldo Franco, não sei se já ouviram ele contar isso em uma palestra, que ele foi para a Suíça e trouxe uma plantinha do gelo. Aí trouxe a plantinha do gelo, aí todo dia lá na Mansão do Caminho botava o gelo para a planta ficar bonitinha, e uma amiga dele foi lá visitar a mansão. E ele começou a mostrar as plantas, mostrou as orquídeas que ele tinha. Quando chegou na planta do gelo, a mulher ficou encantada. Nossa, que coisa mais linda!
isso é um espetáculo, uma planta que tem gelo e não sei o quê. Tomaram o chá, ela foi embora. Quando ela chegou na portaria, o guarda falou assim, olha, Edivaldo quer falar com a senhora no telefone. Aí ela atendeu e falou assim, já sei, a plantinha morreu, né? Aí ele morreu não, esturricou, secou, torrou, não tem nada mais aqui. Aí ela falou assim, não, eu sou assim mesmo, é que eu tenho uma inveja tão grande das coisas, que eu acabo matando aquilo que eu vejo e que eu gosto. Aí ele falou assim, então você volta aqui semana que vem, que eu vou fazer algo com você, mas eu preciso que você venha de coração aberto. Aí ela, não, eu quero sim. E ela voltou à mansão, e hoje ela é a maior curadora de úlcera varicosa que tem no Brasil. Vem gente de fora para fazer sessões de cura com ela da úlcera varicosa, porque ele ensinou ela a canalizar o que é ruim dela e matar algo pior ainda. Né? Então é o mal ali, né, que está a serviço do bem. E aí a gente pensa assim, gente, o que eu tenho de mal aqui dentro que eu posso, né, jogar numa coisa mais ruim assim para poder, de certa forma, ajudar os outros, né? Quem sabe a gente começa mudando o mundo aí, né? Pegando o que é ruim nosso aqui, não, vamos botar para algo pior ainda. E aí a gente vai para os nossos, nessa busca por mudança, né? Que a gente está como um diamante sendo lapidado. Aí na bela altura da vida a gente se depara com os nossos companheiros e companheiras. E é aí que vem a nossa, a gente até brinca, isso aí é a prova de fogo, tá? Porque você viver a dois é muito difícil. Eu costumo falar que é se doar o tempo todo. É você saber onde que é o seu limite, entender onde que é o limite do outro, e, né, você entender e falar assim, não, aqui eu paro, ali continua. Mas, como nós ainda somos seres humanos, temos sangue no olho ainda, né? A gente acaba, às vezes, extravasando isso. E dentro dos relacionamentos, não só de homem e mulher, mas de pai e filho e irmãos, né? Os mais chegados, os melhores amigos. Geralmente, uma amiga fala assim, a gente pisa mais na família, tá? Porque lá eu posso xingar, eu posso brigar, eu posso falar o que eu quero, viro as costas, sai, quando volta, tudo certo. Mas tem um limite para isso, né? E o relacionamento, ele é basicamente feito de uma palavrinha e de uma ação chamada esforço. É o seu esforço que vai encontrar com o esforço do outro. E a maioria das, vamos botar assim, das divergências entre esse relacionamento com os outros, é porque ou você se esforça muito para o outro, e o outro só recebe, ou o outro se esforça demais para você e você só recebe. Então a gente causa um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, ele não é legal. Pode pular, por favor. Eu botei para ilustrar ali um relacionamento saudável lá em cima, onde tem um equilíbrio, né? Tudo é amor, tudo é paz. E um não saudável, onde que é o seu esforço para o esforço do outro. Então, às vezes, dentro de um casal, o esposo se dedica muito para a esposa, e ela só recebe, o esforço é mínimo. Em outra hora, ela se dedica muito por aquele homem, e o esforço dele também para ela é muito mínimo. Tem um caso de vitimização aí, não tem? Tem um caso de querer ser pai do outro, ser mãe do outro. E aí é muito legal esse movimento dentro das constelações, que você acaba vendo bem nitidamente como que acontece a coisa. Quando, por exemplo, num caso de constelação, eu constelei uma pessoa que ela não conseguia ter relacionamento com homem nenhum. Ficava 1 mês, 2 meses, separava. 2 meses, 3 meses, separava. Aí teve um felizardo lá que conseguiu ficar 1 ano com ela. Ela, não, esse aqui bateu o recorde, né? Aí nós, constelando, a gente viu que ela estava numa repetição sistêmica das mulheres da família. Então, era um monte de mulheres muito prepotentes que não honravam os homens. Mas não é honrar de colocar, você é o homem. É de olhar para o homem e falar assim, não, né, eu tenho que ter um equilíbrio aqui. Então, eram as mulheres que buscavam um homem fraco, aí encontravam um homem forte, o relacionamento não ia dar certo nunca, né?
Tem os homens que buscam uma mãe na esposa, aí quando encontra a mãe, está tudo perfeito, né? Mas quando encontra uma mulher que fala assim, não, eu não quero ser mãe, eu quero ser sua esposa. Aí começa as encrencas, aí começam as brigas, começam as discussões. Se tem filho, o filho vai repetir o pai e vai buscar isso lá fora também. O primeiro passo para o mundo que a gente dá é quando a gente vai para a escola. Quem lembra aqui quando foi para a escola a primeira vez? Só traz isso para a memória de vocês. Pensa um pouquinho, como que foi isso? Foi bom? Quem que te levou para a escola? Foi seu pai ou foi sua mãe? Aí você tenta lembrar como que estava a professora. Ela estava te esperando, ela estava meio bloqueada. Aí o pai chega lá, ou a mãe para deixar, principalmente a mãe fica assim, ai, meu filhinho, minha filhinha, gente, não posso deixar aqui não, fica lá no portão da escola, a manhã inteira esperando sair para ver o filho de volta, e mal sabe que quando a criança vai para a escola, quando nós fomos para a escola, foi o primeiro contato com o mundo que a gente teve, porque dentro da escola a gente não tem papai para proteger, não tem mamãe. Lá tem uma professora, que a gente chama de tia, mas que a gente sabe que não é tia. Tem os coleguinhas, um vai bater, um vai morder, o outro vai beliscar. E para uns a gente vai ficar com medo, outros a gente vai querer enfrentar, né, porque a gente já nasce com sangue no olho também, então está tudo certo. E é ali que a gente vai aprendendo a se desenvolver, é ali que a gente vai aprendendo também a construir algo aqui dentro, né, que a gente vai se curando de alguma forma. E é ali que a gente começa a ter as relações com os outros. Então, a gente pode se doar mais ali, fazer muito esforço. É muito comum, eu trabalhei em escola há muito tempo, e tem, assim, aquela criança que é o que manipula todo mundo, né, que fala assim, não, eu sou o líder, você vai me seguir aqui porque vai fazer o que eu quero. E tem as outras que vão e seguem isso e querem, né, não, porque eu dependo dela, eu gosto de estar ali. E dentro da pedagogia sistêmica que a gente está fazendo, quando você pega esses casos com uma criança, mesmo que a outra seja rude com ela, aceita isso, é porque alguém dentro de casa faz esse movimento inconsciente, a criança absorve e quer fazer igual, né? Vai para a repetição sistêmica aí também. Então, a gente tem que ter muito cuidado como olhar o outro, né? Dá até para se fazer um exercício muito simples, né? Você chega em casa, olha bem para sua esposa e fala assim, ela está sendo minha mãe ou está sendo minha esposa? Né? Eu quero ser filho ou eu quero ser marido? E a mulher é a mesma coisa, espera aí, ele está sendo meu pai, eu estou sendo a filha aqui ou eu estou sendo a esposa? Mas não é para ninguém brigar não, tá, gente? Não vão transformar isso numa coisa de briga, não. Mas olha bem, né? Isso vai até criar uma certa ansiedade aqui dentro, né? Você vai ficar assim. E se você trazer isso para o seu consciente aqui, eu garanto que vocês, em 2 semanas, vocês vão estar mudando algumas ações, né? Porque a ansiedade, ela é terrível. Pode pular, por favor. A ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Isso é muito comum. As pessoas ansiosas, elas sofrem muito. É o karma que está trazendo e continua fazendo aquele karma algo muito ruim, né? Então, às vezes, as coisas nem acontecem e já fica sofrendo aqui por antecedência. Não, que vai acontecer assim, que isso não vai dar certo, que não vai funcionar. Ai, será que eu vou chegar, vou passar na prova? E os casais que têm isso, e as famílias que têm muita ansiedade, as crianças vão ser assim também. Então, se a gente está num processo de expansão da consciência, vamos começar a olhar para as nossas ações para não refletir nos filhos, para que eles sejam pessoas fortes, né? Que eles sejam adultos fortes, e não levem as nossas neuroses, as nossas manias, ansiedade, muito, ainda mais ela, porque isso atrapalha muito a vida, gente. Tem pessoas que deixam de construir muitas coisas na vida, de viajar, de poder até evoluir, até materialmente mesmo, pela ansiedade.
Aí fica tão ansioso, chega na hora, atrapalha tudo. Vai fazer uma entrevista de emprego, chega lá, está tão ansioso, está tremendo, não consegue falar direito. E hoje em dia, o pessoal do RH, eles estão num nível de seleção muito grande, eles conseguem praticamente olhar sua alma, né? Eles estão conversando com você ali, eles conseguem descrever quem é você. Por mais que você seja bonitinho aqui e demonstre outra coisa, não tem como enganar. Então, creia em si mesmo, haja e verá os resultados. Quando você se esforça, a vida também se esforça para te ajudar. E aí eu lembro de outro texto do irmão X, que ele fala que certa vez um pedinte estava passando por uma estrada e começou a armar um temporal muito grande, ia chover muito, e ele, no meio dos arbustos, achou uma caverna, entrou ali, não era grande, mas era o suficiente para ele ficar deitado ali. Ele entrou, sentiu o chão fofo, se acomodou, dormiu, passou a chuva, e aí passou uma pessoa, começou a dar uma coisa para ele comer, um dava um dinheiro, e ele viu que aquilo era bom. Aí ele virou pedinte, né? Ia para a rua, pedia, voltava lá para o lugar, deitava, dormia, e um belo dia ele amanheceu morto. Morreu ali muitos anos depois, né? Já com uma certa idade. Não fez nada, não cresceu com aquele dinheiro todo que ele vivia pedindo, mas ele tinha o sonho, sim, de prosperar na vida, tinha o sonho, né, de construir algo, mas era tão fácil estender a mão e receber, que ali ele ficou, ali ele desencarnou. Aí quando foram lá na caverna para tirar o corpo dele, e viram a quantidade enorme de lixo que tinha ali dentro, as pessoas começaram a limpar, tirar aquele monte de folha, aquilo tudo, e descobriram embaixo das folhas um tesouro de joias e moedas. Ele passou exatamente 60 longos anos em cima da maior riqueza da vida e nem sequer teve o trabalho de agir para tirar aquelas folhas e limpar o local e realizar, assim, o grande anseio dele, que era prosperar na vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Não com joias, porque essas joias é tudo uma metáfora, né? Com que tudo que a gente tem de bom aqui dentro. A gente nem olha, a gente às vezes nem se dá o trabalho de entrar aqui e mergulhar e falar assim, não, a minha essência é boa, eu tenho algo bom. A gente prefere, sim, apontar o erro do outro, a querer mudar o outro, né? A gente sai na rua, sai reparando, e olha a calça do um, olha lá o jeito que o outro dirige, não, que fulano é muito burra, tinha que ter feito isso, isso e isso. Ou então, quando a gente sai naquelas buscas pelas meditações do YouTube, link, a gente se vê num papel muito grande aqui de, não, eu curei algo, vou curar o outro também. Aí começa a querer curar o outro, mas aqui dentro a gente está uma ferida aberta. A gente não tem nada bom aqui dentro ainda. E a gente, às vezes, desencarna, sem descobrir o que era bom. Aí tem que refazer o replanejamento reencarnatório, tem que voltar tudo de novo. Uns têm que ir lá para um umbral, tem que sofrer, esperar por a misericórdia divina para alguém faça uma oraçãozinha, uma prece para poder sair dali. E é um trabalho torturoso, né? Outros resolvem deixar a vida mais cedo também, porque não consigo achar nada bom aqui, esse mundo não me entende, eu também não entendo ele, então estou indo embora. Aí descobre que a vida não acabou, né? Tem aquele livro Memórias de um Suicida, se eu não me engano, que narra direitinho, que ele se suicidou, ele sentiu a carne se desprendendo do corpo, os vermes comendo ele, o cheiro ruim, ele ficou preso naquilo ali, e ele jamais imaginava que ia sofrer tanto, né, lá na espiritualidade do que aqui. Então ele retornou de novo, né, com outra perspectiva, bem pior do que ele foi, para poder, né, se restaurar. Se eu não me engano, no livro, fala-se que levaram-se 8 longos anos no mundo espiritual, porque o tiro que ele se deu foi tão forte que afetou até o perispírito. Então teve todo um trabalho de reconstrução daquilo ali. E aí a gente não para pensar nisso, a gente não para muitas vezes para analisar como que vai ser o depois, né? Para onde a gente vai, né? O que eu mudei nesse mundo, o que eu mudei em mim, o que eu estou fazendo. A gente não está.
E às vezes a gente não quer nem se dar o trabalho de buscar, né? Que é o agir. Pode pular. Se você tem qualquer mágoa remanescente da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Muito se tem falado em perdoar, né? Perdoa os vossos inimigos. Jesus Cristo, o grande JC, ele era terrível, porque ele falava assim, vou te falar que isso aqui é muito fácil, você vai comprar a ideia e vai achar que mas não é. Então, amar o outro é você se livrar de toda e qualquer margem de você ter ódio, raiva, vingança, ou querer atentar contra aquela pessoa. E aí eu já estava fazendo outro estudo que fala que nós, seres humanos, ainda não estamos no nível de perdão. A gente está no nível do sinto muito. Porque perdoar ainda é para as esferas maiores, né? E quando a gente fala assim, aí tem dois viés. Se eu falo assim para você, me perdoe, eu estou num papel muito de coitadinho, né? Tipo, alivia minha culpa aqui, fala que me perdoe e vai estar tudo certo. E aí o outro fala assim, não, eu te perdoo. Aí o outro está enorme aqui, né? Tipo, eu sou bom aqui, estou te perdoando porque sou bonzinho, tá? E na verdade são duas prepotências que tem ali. Agora quando você fala para o outro, olha, sinto muito, olhando no olho, você está de igual para igual. E o efeito é rápido. Quando você fala, sinto muito, você se desliga de toda aquela raiva, mágoa, ódio, ansiedade, tristeza que está aqui. Você libera o outro para seguir para a vida e você segue para a sua. E é tão bom esse movimento que você não tem raiva, você não tem ódio, você não tem vontade de fazer nada com aquela pessoa. Por mais que ela te agrida verbalmente, fale, você vai olhar e vai falar assim, sinto muito pelo seu destino trágico aí, né, por você ser assim, mas eu vou com o que é meu e deixo você com o que é seu aí. E é assim que a gente faz. A gente chegar à noite, faz uma retrospectiva de tudo que você passou no seu dia, né? Pega tudo que foi ruim, bota num cantinho, separa depois tudo que foi bom. Aí você vai ver quantas coisas boas você fez e ganhou a partir do que foi ruim aqui. Por exemplo, uma pessoa te xingou no trânsito. Você fala assim, não, tá certo, ele está com pressa, às vezes está resolvendo algum problema, deixa ir embora. Agora, se você olha, xinga, você julga, você vai ficar pesado. Você vai andar ali umas 2 horas ainda com aquilo aqui, e vai, o cara me fechou, ele estava errado, ele não sei o quê. Agora, se você olha e entende aquilo, né, você, não, tudo certo, deixa aí, porque não é meu, é dele. Eu sempre costumo falar assim, você está andando na rua, aí vem uma pessoa, te dá uma esbarrada, você fica com raiva, você até às vezes, você até é rude com a pessoa. A raiva é de quem? É dela ou é nossa? A raiva é nossa. Ela vai embora, ela vai continuar o caminho dela, nem olha para trás. Você fala assim, ela nem olhou ainda. A gente fala isso, né? E quando você olha, não, estou bem, ninguém se machucou, vou seguir em frente. E é tão bom quando você começa a trazer uma calma para você. É assim mesmo. Porque a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é o contrário. É uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Falar por Allan Kardec, é uma frase de muito impacto, porque exatamente ele fala bem isso. Você olhar o outro com amor, com respeito e com honra, não significa que você é fraco. Não significa que você é pavio curto. Né? E quando eu falo assim, a mudança interna ela dói, é porque realmente ela machuca. Porque quando você entra num estado de que não, eu estou num processo de mudança, e a partir de hoje eu não vou me importar mais com fofocas, por exemplo, e aí você ouvir a pessoa falando de você, então chega outra, que fulano disse, você ainda sente aquilo aqui, né? Fala, ai, se eu pego, ai... E aí você começa uma luta com você. Você fala assim, não, eu não vou fazer assim. Né? Falou? Tudo bem. Só que demora a gente chegar nesse estágio de aceitar de boa e não, né? Deixa ele lá com o que é dele e eu estou seguindo aqui. Né? Se alguém te ofende muito, você ouvir a pessoa te ofendendo e você se centrar e simplesmente bloquear aquilo tudo que vem lá de fora, é muito difícil. Eu fiquei
acho que dá tempo ainda, eu posso contar isso para vocês. Eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa empresa, eu gerenciava quase umas 30 pessoas. Mas eu era o ó, pensa numa pessoa encravada, daquela que jogava cadeira, batia a porta, gritava, não respeitava ninguém, né? Quando eu chegava na empresa, aquele silêncio. E aí um senhor, mais ou menos 70 anos, foi levar o filho para essa empresa fazer alguma coisa, e ele viu uma cena minha, assim, bem forte, né? E para minha surpresa, quando eu saí do trabalho no final do dia, ele estava lá na porta me esperando. Aí falou assim, olha, qual o seu nome? Eu falei, eu sou Flávio. Então, senhor Flávio, foi bem assim, eu estou te esperando aqui desde 2 horas da tarde. Isso era 7 horas da noite. E eu estranhei, falei assim, o que ele quer comigo, gente? Ele falou assim, eu preciso conversar com o senhor, porque eu vi a sua situação lá, e não foi uma situação legal. Né? Ele falou assim, você está muito novo ainda, para estar fazendo esse tipo, e para estar agindo assim. O senhor tem alguma religião? Tenho. Aí ele, mas eu acho que falta amor aí, né? Falta Deus, falta algo maior aí para você, né? E eu fiquei assim, já com raiva daquele senhor, eu falei, mas em respeito à idade avançada, eu ainda me mantive, né? Aí eu falei assim, olha, o senhor disse como eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui não. Aí ele, mas se fosse o senhor, eu ficaria. E aquilo me assustou, eu falei assim, opa, né, o que tem aí? Aí eu fiquei curioso. E aí ele falou assim para mim, eu só vou começar falando uma coisa, o dia que o senhor precisar de alguém para te defender, você vai ter exatamente 30 facas apontadas para você. E aquilo causou um choque, que foi assim, epa, né, tem razão. E ali a conversa se estendeu até 11 horas da noite. E eu recebi a maior lição de vida que eu podia ter daquele senhor, que eu nem me recordo o nome, porque eu não perguntei o nome dele, e nunca mais vi. Simplesmente ele apareceu, me direcionou, eu acolhi, ele ainda falou assim, de tudo que eu te falei, sinta-se livre para acolher ou não. Você é livre. E ele me deu a maior lição de vida do mundo. E aí foi muito legal, porque eu chegava na empresa sorrindo e todo mundo ficava com medo. Aí todo mundo, o que vem aí? Aí eu falei assim, não, gente, olha. Daí fui aos poucos mudando, fui conhecendo a doutrina espírita, fui me aprofundando mais, fui curando muita coisa aqui dentro. Então, hoje estou com 45, se vê 17 para cá, foram longos anos nessa busca, tentando, né, arrumar uma cura, entendendo também que as coisas vêm para a gente, as coisas vão embora, e quando as coisas têm um fim, pode passar, por favor, é porque acabou, né? Fim é fim. Não insista em permanecer naquilo que já acabou. Os ciclos se encerram para que surjam novos e melhores em sua vida. É muito comum a gente termina uma constelação e fala assim, olha, alguma coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje, tá? 15 dias você guarda essa constelação, não conta para ninguém, não fala o que aconteceu, e você vai ver que pessoas vão se aproximar, outras vão se afastar, enfim, as coisas vão começar a acontecer aí com você, né? Porque o campo morfogenético começa a trabalhar isso e traz você para um estado de consciência muito grande, e você se agarra à espiritualidade, não importa a vertente religiosa que seja, e tudo começa a acontecer. E aí teve um que 2 semanas depois ligou para mim, minha esposa separou de mim, a culpa é sua. Aí eu falei assim, tem certeza que a culpa é minha? Mas eu só fui constelar o meu emprego, constelei o emprego, que eu não consigo arrumar um emprego, e agora minha esposa se separou de mim. Aí eu falei, você tem filho? Não, não tenho. Eu falei, então espera mais um pouquinho, né? Aí, 1 mês depois, ele ligou para mim e falou assim, eu estou morando no Canadá. Eu falei, Ele porque pelo fato de eu ter me separado, né, era só eu que me doava para ela, e aí eu consegui arrumar um outro emprego, a empresa exigia que eu mudasse de país, e hoje eu estou morando aqui e estou muito feliz. Né? Ele falou assim, então eu queria falar para você, sinto muito por ter te julgado e botado esse peso para você. E é assim que acontece. Às vezes as coisas terminam, às vezes o carro quebra, pega fogo, a casa é levada pela enchente, e a gente fica ali naquela amargura, naquela tristeza, por que isso aconteceu comigo?
E se a gente for fazer algo bom com isso, a gente vai olhar para aquilo e falar assim, a casa foi embora? Beleza. Então é sinal que eu precisava de algo diferente, eu precisava de uma mudança aí. Me mandaram embora do emprego, não tem problema, é crise. É crise. Mas, gente, se for parar para ver, a crise fez com que pessoas abrissem outras portas. Né? E às vezes as pessoas abrem as portas para a gente, as situações abrem as portas, mas é simplesmente para a gente poder olhar a janela que existe e seguir isso, seguir em frente. E aí, para eu poder, como eu estava num processo de cura muito grande, eu não tirei a camisa ali, e foi algo assim que vem me marcando muito, e hoje eu consigo passar pelas piores situações da minha vida e eu olho para aquilo e vejo sempre algo de bom. É difícil, tem horas que eu falo assim, gente, eu acho que eu estou anormal, que eu não consigo sentir raiva, não consigo sentir ódio, eu não consigo sentir nada. Eu olho para aquilo, então tá, vamos acolher. E aí eu queria entender mais do mundo dos povos primitivos. E os primitivos não são os povos que são burros e ignorantes, pelo contrário, são os primeiros. São os que trouxeram tudo para a gente. E eu fui para uma aldeia Pataxó, fiquei 5 dias fazendo uma vivência lá, como índio mesmo, lá no meio deles, sem luz elétrica, tomando banho de água fria não, gelada. Porque a água vinha da cachoeira, então não tem essas modomias, né? Comendo o que eles comiam e participando ali no dia a dia para ver como que é aquela interação deles. Escolhi os Pataxós porque é uma etnia que acolhe todas as outras. Então, ali tinha Pataxó, tinha Guarani junto, casado entre eles. Esse daqui é o vovô e a vovó lá da aldeia que fundaram a aldeia Pataxó, Ranaê, que é lá em Paraty. Já estão lá há mais de 20 anos. Pode pular. E aqui eu estou junto com o cacique, que é o da ponta aí do lado esquerdo de vocês, e a esposa dele, pode ver que tem diversidade aí, um está bem a caráter, né? E aí eu cometi um erro, eu falei assim, nossa, vocês vão se fantasiar de índio hoje. Aí eu falei, fantasiar não, essa é a nossa essência, né? Fantasiar quando eu visto a roupa de vocês. E é verdade. Esse menino do meio aí, ele é tipo um aspirante a pajé, né? Ele é o responsável por toda a parte cultural da aldeia. Então, ele que tem os cantos, ele que faz os auês, ele que faz essa parte toda. Aqui uma foto minha com as crianças. Uma coisa impressionante que eu vi, um bebê de 1 mês e pouco, assim, estava andando, aí caiu meio que dentro de uma vala, de maneira que não dava para ele se mexer ali. Aí uma pessoa do grupo correu para acolher, aí a Índia falou assim, não mexe, deixa ele lá. E a gente ficou olhando para aquilo, ele ficou assim uns 10 minutos ali naquele sufoco. Aí quando levantou, bateu a poeira das mãos e saiu rindo. Parou o choro, parou tudo. Aí ela explicou, ele é assim porque ele é homem. O homem para a gente, ele é algo muito bom, porque ele que vai trazer a comida. Ele que vai fazer a casa e ele que vai fazer esse trabalho braçal todinho. Mas não tem diferença aqui, porque lá a gente tem uma briga do feminino com o masculino. Aí ela, não, isso não existe aqui, porque nós se completamos. Eu cuido dos filhos, faço a comida. E ele é o responsável por fazer o fogo, trazer a comida para a gente preparar. E é uma harmonia muito boa, não poderia ser diferente aqui. Teria que ser assim mesmo. E aí ela falou assim, as crianças, eles são criados assim, eles têm que aprender a levantar sozinhos, eles têm que aprender a passar por aquilo sozinhos, porque com 14 anos ele é um homem, ele vai casar, ele vai ter a casa dele, vai cuidar da esposa, vai cuidar do filho dele. E realmente, eles casam muito cedo, 14 anos já estão casando. Aí a gente fala assim, minha avó casou com 14 anos, gente, né? Então, vamos lá, o pessoal lá atrás não está muito longe da linha primitiva. E eles têm condições sim, tem celular, só não tem computador, que eu não vi computador lá, mas tem celular, tem um carro, tem um gerador que fornece energia 2 horas por noite, mais ou menos, mas mantém toda aquela parte cultural e tradicional deles. A maioria anda de roupa, né? Não vi ninguém pelado, todos andam vestidos, normal. Pode pular.
Teve uma festa da Páscoa e foi aniversário dessa menininha loirinha que está aí no meio. Vocês estão vendo? Então, é uma coisa que vem da cidade. E aí eu vi uma coisa muito legal. Sobrou o bolo. Ninguém pediu sacolinha, pratinho, potinho para deixar lá. Aí eu olhei e perguntei, falei assim, mas vocês não vão guardar? Ah, não tem geladeira, né? Já começa aí. E segundo, todo mundo já se beneficiou, já comeu, então não precisa estocar mais isso, né? Outro dia vai vir outra coisa, e se não tiver, vai comer o que tem que comer. Pode pular. Aqui um casal lá da aldeia, né? Um casal novinho, 16 anos que eles têm, já estão formando família. E os homens assumem essa postura de homem, mas não com aquela coisa superior ao feminino, né? Porque ele tem que ser o guerreiro, ele tem que ser o forte, ele tem que defender a família, não só esposa e filho. A família que eles falam é a tribo inteira. Então, teve até um pessoal que queria ficar com as barracas longe de onde a gente estava, e o cacique falou assim, olha, aqui um cuida do outro. Se vocês passarem daquela linha lá, eu não cuido de vocês. Aí vocês estão à sorte de vocês. Então, vocês escolhem. E aí as pessoas resolveram ficar perto. Embaixo, volta só um, por favor. Está um menino pintando o outro, né? São as pinturas que fizeram em mim também. Isso sai com 20 dias. E foi muito engraçado, porque terminou de fazer, o pequenininho falou assim para ele, quanto é? São irmãos. Aí ele falou assim, não, eu não vou te cobrar o que eu cobro do turista, né? Aí ele foi e pagou o irmão. Aí eu falei assim, mas você paga seu irmão? Pago. Porque aqui todo o trabalho tem um valor. Se a gente não paga com dinheiro, a gente dá o genipapo, troca com milho, troca pela mandioca, mas aqui dentro da aldeia a gente se troca as coisas. Isso é muito legal. Por que eu quis fazer isso? Porque quando você vai para um lugar em que não tem ódio, não tem a raiva, não tem competição, não tem ciúme. Eu perguntei para uma índia se eu conversando com ela, o marido dela não ia ter ciúme. Ela falou assim, o que é isso? Aí eu expliquei, não, é que ele vai olhar, não vai gostar, vai achar ruim. Não, isso não tem não, porque nós estamos ligados no universo. Então aqui a gente não precisa ter esse tipo de sentimento. Não vai trazer nada de bom, né? Aí você acaba tendo assim, sabe, aquelas lições de vida, tipo, nossa, né? Aí eu lembro da monja Coen. Se o homem estiver olhando para uma mulher assim e achar ela bonita, aí ela falou assim, a mulher, em vez de brigar, tem que chegar do ladinho e falar assim, nossa, ela é linda, né? Aí ela falou assim, aí você vai fazer parte. Você não vai brigar, não vai ter discussão, você vai trazer ele para a consciência que ele está olhando alguém que você está perto também, e vai estar tudo certo. Não tem para que brigar, discutir. Pode pular. Não há o céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Falar pelo Emmanuel. Realmente, não adianta a gente querer ser o bonzinho, não adianta a gente só querer as coisas boas que venham até a gente, se a gente aqui dentro não está limpo, se a gente não está curado. O que a gente tem que fazer é uma profunda reflexão de se olhar aqui para dentro, né? E entender que nós estamos a serviço de algo maior nessa vida. O nosso Jesus Cristo já falava, vós sois deuses. É pegar o Deus nosso que está aqui e entender que faz parte de algo maior, faz parte do grande Espírito, faz parte das divindades, e se doar e trazer o que eles têm de bom de lá para cá. Que isso não parte daqui para lá, isso vem de lá para cá. É trazer Deus, né, mas de maneira suave, tênue. Não quando você traz Deus, aí alguém faz uma coisa para você e fala, Deus está vendo, hein? Não. É você olhar e entender e falar assim, você também está no processo. Você também está evoluindo. Então você vai chegar onde eu cheguei. Né? E eu, onde cheguei hoje, representa apenas 0,5% do que teria que ser. Mas os outros começam a ver as mudanças em vocês. E aí a minha maior concepção disso foi o dia que minha esposa virou para mim e falou assim, nossa, você mudou muito. Isso para mim foi bom. Foi muito bom. Porque eu entendi que eu estou no caminho certo, eu estou buscando o que é certo, estou fazendo o que é certo. Então eu já poderia, nesse momento, me doar um pouquinho para o outro. Né? Mas de igual para igual. Sem prepotência. Sem me achar
o ser superior, o iluminado, o avatar, nada disso. Apenas sendo eu, Flávio, a minha essência. Porque quem não muda, dança, né? Isso é certinho. E se eu mudo, pode pular. E se eu mudo, logo o mundo muda e tudo à minha volta muda. Então não adianta a gente querer achar que vai mudar o mundo. Nós vamos ficar com a concepção do meu filho. O mundo é muito grande, né? Mas basta você mudar um pouquinho, você passar a ser o sal da terra, a sua energia vai começar a irradiar de tal maneira que as pessoas que estão à sua volta vão começar a ver a mudança. E muitos vão falar assim, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, né? E a partir do momento que você começa a emanar energias positivas, energias boas, essas energias vão acabar, de certa forma, atingindo o outro. É como se fosse uma pedrinha que a gente joga no lago e faz aquela onda, aí você joga outra, e aquilo vai espalhando e vai tomando conta de tudo. E aí vocês vão ver que as pessoas vão parar de enfrentar vocês, vão parar de atingir vocês, o do outro já não vai mais incomodar. E é nessa hora que a gente está realmente sendo o sal da terra. Eu encerro por aqui, agradeço a todos, gratidão.